A paz do Senhor Jesus. Estamos agora na sexta lição esta que tem como título O Bom Pastor. Mas, antes de darmos prosseguimento, vamos fazer aquela velha e abençoada solicitação aos irmãos para que compartilhe, deixe o like, deixe também seu comentário e inscreva-se em nossos canais. No Facebook é Israel Fonseca, Rádio Faluzbi Online e Amantes de Louvores Antigo. E no YouTube, Isfama Jesus Evangelizando na Net. Então, faça isso, nos ajude a evangelizar através da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez, compartilhe, comente, deixe o like e inscreva-se em nossos canais. Vamos lá para a nossa sexta lição. Como já disse anteriormente, o título desta lição é O Bom Pastor e as Suas Ovelhas. E o título da lição é retirado do versículo de uma expressão que Jesus proferiu quando estava dando o seu sermão. E podemos chegar à conclusão que se tem o bom pastor, logo também tem o mau pastor ou o mercenário. E para darmos continuidade, o texto áureo, ele está em João, capítulo de número 10, versículo de número 14, que diz assim, Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Os irmãos sabem que a nossa contribuição nesta parte de vídeos na internet, no que diz respeito à Escola Bíblica Dominical, nosso vídeo ele ocorre dentro do texto áureo, verdade prática, título e leitura diária e a leitura bíblica em classe. Nós fazemos um comentário dentro desta primeira parte da lição, porque as demais partes, tópicos e subtópicos, divisão da lição, os irmãos encontram diversos vídeos, são muitos vídeos e vídeos bons, e recomendo que os irmãos também assistam a esses outros vídeos. Mas o nosso ocorre dentro dessa primeira parte, especificamente dentro dessa primeira parte. E tendo dito isso, cabe um comentário aqui no texto áureo. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Já podemos perceber, queridos professores e alunos, os quais estarão tendo acesso a esse vídeo, que esse relacionamento do pastor com a ovelha é um relacionamento bilateral e relacionamento recíproco. Não é somente o pastor que conhece a ovelha também tem que conhecer o pastor. Porque se somente o pastor conhecesse a ovelha, logo a ovelha estaria bem mais sujeita a ser enganado por um mercenário. Então, Jesus deixa claro em seu sermão que as suas ovelhas ele conhece, e da mesma forma as ovelhas também conhecem o seu pastor. É o que nós precisamos entender, este relacionamento recíproco entre a ovelha e o seu pastor. Ovelha que não conhece o pastor é ovelha sujeita a ser
presa fácil de mercenário. Ok? Então, se você se considera uma ovelha, passe a conhecer o pastor que lhe conduz. A verdade prática diz assim, ó: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as suas ovelhas do seu rebanho. Ok? Vamos seguir. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: as ovelhas do aprisco precisam de ser bem tratadas, baseada em Ezequiel capítulo 34, versículo 2 ao versículo 4, que diz assim, ó: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos e não apacentarão os pastores as ovelhas. Comeis a gordura, vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalece, a doente não cura, a quebrada não ligaste, a deserrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Observe a palavra que Deus trouxe a Ezequiel, e Deus, por meio desta palavra, ele dá a Ezequiel as características exatas daqueles que se denominam pastores e não são. E entre essas características mostra a forma bastante irresponsável desses que se dizem pastores ao conduzir as ovelhas. E por que irresponsável? Porque eles só pensam no lucro que as ovelhas lhe proporcionará. E quando essas ovelhas estão em mal situação, como em doença, em situação de estar perdida ou em outra situação adversa, eles os abandonam, deixa a mercê do mau tempo. Então, são características daqueles que, dizendo-se pastores, não se apresenta como tal. Ok? Vamos seguir. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: em que lugar estão as ovelhas do aprisco? Baseado em Ezequiel capítulo 34, verso 6, que diz assim: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os elevados outeiros. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Aqui é uma profecia que, muito embora pouco se comenta nesta visão, mas é uma profecia que se cumpriu em Jesus e que também Jesus orienta aos seus discípulos a buscarem essas ovelhas. E quando é que Jesus faz e dá esta orientação? Quando ele diz aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a
toda criatura. Jesus está dizendo: ide por todo o mundo e buscai as minhas ovelhas, porque aqueles que ouvem e aceitam a Jesus tornam-se ovelha dele. Então, Jesus, Deus, por meio da sua palavra, ele de antemão disse ao profeta Ezequiel que as ovelhas deles estavam espalhadas por toda a terra, e para que essas ovelhas fossem recolhidas e levadas ao aprisco, veio Jesus e habilitou seus discípulos a fazerem esta busca. Então, se você é um discípulo do Senhor, participando da escola bíblica dominical, faça esse trabalho compartilhando este vídeo para que ele chegue às mais ovelhas de Cristo que está espalhada por toda a terra. Vamos seguir. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz assim: ó, Jesus é a entrada acessível para as suas ovelhas, baseada em João capítulo 10, versículo 15 e 16, que diz assim: assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Essa passagem aqui corrobora com o que eu disse anteriormente em relação à passagem de Ezequiel 34, verso 6. Olha a conexão entre uma e outra e chegue à conclusão daquilo que eu disse, ok? Vamos seguir para quinta-feira. A nossa meditação diária diz: o Senhor é a entrada direta para o Deus Pai, baseado em Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15, que ele diz assim: Tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote, que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Antes foi ele, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha aí, aquele que se tornou o nosso sumo pastor. E quando eu digo se tornou, porque quando Jesus ele é enviado pelo Pai para fazer esse resgate, isso se conclui quando ele finaliza o seu ministério, morrendo e ressuscitando. Então ele se torna esse que nos dá, e também se torna pelo fato de ele ter passado tudo quanto nós passamos e ter vencido. Ele venceu, e agora ele pode se compadecer de nós, daquilo que nós passamos, porque também experimentou. Mas o escritor faz questão de frisar que tudo quanto ele passou, a mesma coisa que nós passamos, mas ele passou sem que tivesse cometido pecado, sem ceder essa tentação do pecado, ok? Se ele conseguiu, nos dá força também para conseguir. Vamos seguir para sexta-feira. A nossa meditação diária diz a diferença entre o verdadeiro pastor e o mercenário, baseado em João capítulo 10, versículo 12 ao 14, que diz assim: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as suas ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e é delas, e elas a mim me conhecem. Aí está
de forma bastante explícita a diferença entre o pastor e o mercenário. O pastor, ele não foge quando vê o perigo rondando as suas ovelhas. E aí nós nos lembramos de Davi quando cuidava das ovelhas do seu pai. Por isso também, acredito eu, por isso que Deus, ele atribui a Davi um homem segundo o seu coração. Porque antes mesmo de Davi ser rei de Israel, quando ele cuidava das ovelhas do seu pai e o perigo vinha a tomar as ovelhas, ele não fugia do perigo, ele enfrentava o perigo em favor das ovelhas do seu pai. Nós, como servos de Deus, responsáveis, aqui no caso professores da escola bíblica dominical, responsáveis pelo rebanho que você ensina na sua classe, você tem que ter essa percepção de não deixar os seus alunos à mercê de doutrinas as quais não são convenientes, que não são da Bíblia. Você tem que trabalhar em favor e não deixar que esse mal chegue em sua classe, desconversando ou não tendo explicação para dar, mas sempre se esforçando para dar o melhor alimento à sua classe, porque você também é considerado pastor das ovelhas nesta situação, ok? Vamos seguir. No sábado, a nossa meditação diária diz: Jesus é o bom pastor que orienta as suas ovelhas, baseado em João capítulo 10, versículo 2 ao versículo de número 4, que diz assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas seguem porque lhe reconhece a voz. Então, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, lembre-se de uma coisa: você tem que saber reconhecer a voz daquele que lhe conduz para o pasto verdejante. Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Compartilhe, divulgue e assista o vídeo até o final.